Olá, pessoal! Para dar uma base melhor para o nosso curso sobre manejo sustentável de produção animal em pastagens, nós vamos passar para vocês alguns conceitos importantes, né? O primeiro tema que nós vamos tratar, então, será sobre a Agenda 2030, sobre a COP e sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conhecida como as ODS. Hoje, mundialmente, nós temos grandes desafios, que são demandas por energia, por água e por alimento. Como o nosso foco é sobre pecuária, nós vamos falar então sobre a produção de alimentos sustentáveis. E o grande desafio seria como nós podemos conservar o meio ambiente, ao mesmo tempo produzir, tendo rentabilidade e preocupando-se também com a justiça e o bem-estar social. Então, nós temos aí o tripé da sustentabilidade, né? Que é a parte econômica, ambiental e sociocultural. No Brasil, esse ano, nós estamos falando muito sobre a COP30, que será realizada em Belém em novembro. A COP do clima, ela tem compromissos. E o Brasil, na COP29, na última COP, ele estabeleceu o compromisso de reduzir emissões dos gases de efeito estufa entre 59% e 67% em relação aos níveis de 2005, até o ano de 2035. A COP16, ela aconteceu na Colômbia, ela já trata da biodiversidade, da conservação da biodiversidade. E o Brasil também estabeleceu os compromissos para conservar 30% da biodiversidade das áreas terrestres, marinhas e costeiras até 2030. Para entender melhor a parte de provisão de alimentos, que é um dos serviços ambientais, é importante nós conhecermos a economia dos ecossistemas. O capital natural, ele envolve o estoque de todos os recursos naturais do planeta, renováveis e não renováveis, que envolve água, solo, animais, plantas, ar, minerais, entre outros. Esses recursos, eles se combinam, eles se interagem para produzir os serviços ecossistêmicos. Então, o desafio que nós temos é como que a gente pode desenvolver ferramentas de avaliação e também desenvolver políticas públicas para criar incentivos para o uso sustentável desse capital natural, que é a base da nossa vida, né? De modo que sem ele nós não temos como produzir alimentos para a nossa geração e para as próximas gerações. E quando se fala em capital natural, quando se faz o uso inadequado do capital natural, nós temos grandes impactos, né? Os principais impactos são: aumenta a taxa de erosão do solo, nós temos um aumento da taxa de contaminação química do solo, da água, do ar, há um aumento dos gases de efeito estufa, há uma redução da cobertura de áreas de florestas nativas e, principalmente, uma perda da biodiversidade, entre outros impactos no capital natural. Qual a capacidade de suporte do planeta? Essa é uma pergunta que muitos pesquisadores, muitas pessoas fazem, né? Será que a capacidade de suporte do nosso planeta já foi ultrapassada? E um dos conceitos definidos por pesquisadores de Estocolmo em 2009 foi sobre limites planetários, que são os limites que a humanidade tem garantia de ter uma vida segura e habitável. Eles definiram 9 limites. Quais são esses limites?
ele classificou em 9: mudança climática, perda da biodiversidade, ciclos biogeoquímicos, principalmente nitrogênio e fósforo, mudanças no uso do solo, acidificação dos oceanos, camada de ozônio estratosférica, uso global da água doce, carga de aerossóis na atmosfera e introdução de novas entidades, que são moléculas que não existiam, né? Então, o que eles vêm monitorando esses limites planetários. E eles, em 2009, eles verificaram que 3 desses limites tinham ultrapassado a zona de risco. Vocês podem observar nessa figura ao lado esses 9 limites. E aqui abaixo nós temos uma legenda que o que está verde é a zona segura, tá? Essa é uma figura de 2023. Nós observamos que 6 dos limites já foram ultrapassados. Enquanto em 2009, né, quando eles definiram esses limites, nós tínhamos somente 3 limites ultrapassados. 2015 foram 4 limites ultrapassados. E agora, em 2023, 6 limites. Então, o planeta está em estado de emergência. Então, nós temos que realmente procurar, em cada área de atuação, o que nós podemos fazer para melhorar, né, diminuir esses impactos na mudança climática, na biodiversidade, nos ciclos biogeoquímicos. E aqui nesse curso nós estamos repassando para vocês práticas de manejo sustentáveis, de modo que a gente possa contribuir, né, com a capacidade, melhorar a capacidade de suporte do planeta, né? E aqui nessa figura a gente pode ver alguns dos limites que estão em risco muito alto. Nós podemos observar nessa figura atual que muitos dos limites ultrapassados estão em alto risco, como a de biodiversidade do planeta, que está aqui como integridade da biosfera, né, que tem diversidade genética e diversidade funcional. Então, a diversidade genética está em alto risco. E nós também temos outros, né, mudança climática e também os fluxos biogeoquímicos, principalmente fósforo e nitrogênio. Nesse curso, a gente procura repassar quais são, né, as principais práticas de manejo que nós temos disponíveis e como que a gente pode maximizar os serviços ambientais, de modo que a gente possa contribuir com a melhoria, né, da capacidade de suporte do planeta. E voltando a falar sobre a Agenda 2030, nós vamos agora focar sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda, ela foi feita pela ONU e ela envolve um plano de ação global que foi estabelecido por 193 países, né, do qual o Brasil faz parte, e ela foi estabelecida em 2015. Inicialmente, ela teve 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas. E no Brasil foi estabelecido um decreto, né, que em 2016, que é o 8.892. E o Brasil, recentemente, ele sugeriu que fosse inserida um outro ODS, que seria, então, hoje nós temos 18 ODS, que ele se refere à acessibilidade para todos. E a Embrapa, ela tem contribuído com praticamente todos os ODSs, e dentre as 169 metas, a Embrapa ela contribui com 131 metas.
e anualmente a Embrapa ela faz um balanço social das tecnologias geradas e faz todo o alinhamento com as ODS. Então, são várias as ODS que estão relacionadas com o tema do nosso curso, que é Sistema de Produção Animal em Pastagem, na parte da sustentabilidade. Eu vou tratar com vocês três dos mais relacionados, que é a ODS 2, a ODS 13 e a ODS 15. A ODS 2, ela foca na agricultura sustentável e também na fome zero. Ela é composta de 8 metas, né? E ela é muito importante porque no mundo a fome tem aumentado muito nos últimos anos. Nós temos 1 em cada 11 pessoas passam fome no mundo. Embora no Brasil, nos últimos anos, a insegurança alimentar severa, ela diminuiu 85%, principalmente em 2023. Mas ainda atinge muitas pessoas, milhões de pessoas que ainda passam fome. E com relação às metas da ODS 2, eu vou comentar quais são as que têm mais relação com a produção animal em pastagens. Entre elas, nós temos o objetivo de aumentar a produtividade agrícola e a renda dos produtores, como garantir os sistemas sustentáveis de produção de alimentos e que as práticas sejam resilientes, manter a diversidade genética de sementes, de plantas cultivadas e também animais de criação, aumentar os investimentos em pesquisas e tecnologia para práticas agrícolas sustentáveis e garantir também o acesso igualitário às terras e tecnologia para todos os agricultores, especialmente os pequenos agricultores. E quais seriam as principais práticas que poderiam ser adotadas para atingir o ODS 2? Vou citar algumas que têm relação com o nosso curso, que seriam sistemas integrados que otimizem o uso da terra, contribuindo assim para a segurança alimentar. O outro, seleção de espécies animais e vegetais que sejam adaptados às condições climáticas locais. Adoção de tecnologias de precisão, para que a gente possa evitar desperdícios. Por exemplo, como eu falei, do ciclo do nitrogênio e do fósforo, né? O uso de bioinsumos ou usar tecnologia de precisão para a adubação do solo, de modo que se coloque na medida correta, adequada, para que não esteja excesso nem falta, de forma que o sistema seja sustentável e eficiente. Recuperação de pastagens degradadas também. O Brasil agora tem um plano, né, um programa de recuperação, e transformando então as terras que estão improdutivas em alimentos, gestão eficiente dos recursos hídricos, manejo intensivo e rotacionado das pastagens cultivadas e também, no caso das pastagens nativas, um manejo mais flexível e adaptativo. Entre outras práticas que nós vamos falar de maneira detalhada durante o curso. Com relação à ODS 13, o foco é a ação contra a mudança global do clima, que tem muito a ver com a COP30, que vai ser realizada no Brasil esse ano. Esse ODS, ele tem 3 metas e 2 submetas, né? E nós temos observado que desde a Revolução Industrial, nós temos uma intensificação no aquecimento global e tem provocado uma série de impactos, né? Principalmente nós estamos tendo eventos climáticos extremos com maior regularidade, né?
Um exemplo é o Pantanal, que nós tivemos 6 anos consecutivos de seca extrema. Na região sudeste, ano passado, nós tivemos também seca extrema e outras regiões do Brasil. Então, nós temos a necessidade, né, não só no Brasil e outros países também, temos eventos climáticos extremos, nós temos a necessidade de mobilizar ações urgentes para combater a mudança do clima e também seus impactos. E para isso, mostra a necessidade também de desenvolver sistemas agroalimentares que sejam resilientes a essas mudanças, né? Que eles realmente consigam produzir, embora haja esses extremos climáticos. E promover práticas sustentáveis e fortalecer políticas públicas para enfrentar os desafios climáticos. E quais são as principais metas da ODS 13 que tem relação com a produção animal em pastagens? Como eu já falei, a resiliência e adaptação às mudanças climáticas, né? Nós precisamos de sistemas sustentáveis que tenham, né, resiliência ao clima. Integrar também medidas de mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais. Um exemplo no Brasil é o Plano ABC+, que está, né, em vigência. Também podemos melhorar a educação, a conscientização, a capacidade humana e institucional sobre mitigação e adaptação, redução dos impactos e alerta precoce. Exemplos também, capacitar os produtores e os técnicos para práticas de manejo que auxiliem na mitigação dos gases de efeito estufa. E quais são, então, as principais práticas de manejo, né, na pecuária ligadas à ODS? São aquelas que nós sempre estamos focando: fixação de carbono no solo, pastagens bem manejadas que sequestram carbono, tudo isso contribui com a carbonização, redução das emissões entéricas de metano, né, via manejo nutricional, pastagens de melhor qualidade vão proporcionar menos emissão, adotar sistemas integrados como sistemas silvopastoris, ou sistema integração lavoura-pecuária-floresta, entre outros, que vão contribuir com o sequestro de carbono e aumentar a produtividade. A recuperação de pastagens degradadas também contribui para evitar também a expansão de áreas para introdução de pastagens. Nós podemos já recuperar as que estão degradadas, evitando a expansão de novas áreas. Usar indicadores climáticos para planejamento forrageiro, fazer adequação da lotação animal ao clima, adoção de cultivares adaptadas, entre outras práticas que nós vamos tratar nesse curso de maneira bem detalhada. A outra ODS que nós temos relação com a pecuária é a ODS 15, que tem a ver com a vida terrestre, que está relacionada com o primeiro item que eu tratei com vocês, que é o capital natural, né? E é bom deixar bem claro que se a ODS 15 não vai bem, todas as outras ODS serão prejudicadas, porque a nossa vida depende do capital natural. E a ODS 15, ela tem 12 metas, né? E nós sabemos que tem o meio ambiente, ele tem sofrido várias ameaças. Nós ainda temos um aumento desenfreado do desmatamento, degradação do solo, expansão de garimpos, e a ODS 15, ela visa proteger, né, os ecossistemas terrestres, né, e também não só proteger, recuperar e promover o uso sustentável, e também gerir de forma sustentável as nossas florestas, combater a
desertificação. Muitas áreas do Brasil estão em estado de desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter também a perda da biodiversidade que nós estamos em risco, né? Quais são as metas relacionadas, então, com a produção animal? Assegurar a conservação, a recuperação e o uso sustentável dos ecossistemas terrestres e das águas interiores. Promover a gestão sustentável de todos os tipos de floresta, combater a desertificação, restaurar terras degradadas e solo, e tomar medidas urgentes para reduzir a degradação do habitat natural e a perda da biodiversidade. Quais são as principais práticas, então, ligadas à ODS? Eu coloco aqui também muitas regiões do Brasil, como o Pantanal, o Pampa e Caatinga, eles têm uma riqueza de pastagens nativas, então, para conservar esses ecossistemas, é importante desenvolver manejo sustentável dessas pastagens, pastejo também bem planejado nas outras áreas, com carga animal adequada, de modo que possa preservar a estrutura e a biodiversidade do solo, da vegetação, implementar sistemas silvopastoris, né, que são sistemas integrados, e LPF, que integram árvores, pastos e animais numa mesma área. Recuperação de pastagens degradadas também entra na ODS 15, com práticas de plantio direto, adubação orgânica e rotação de culturas e pastagens. Uso de pastagens biodiversas, por exemplo, consorciação com leguminosas, que melhora a qualidade da dieta dos bovinos, e isso também faz com que reduza a emissão de metano. Uso de plantas perenes, banco de sementes locais, entre outras práticas que nós vamos tratar nesse curso de maneira detalhada. Como considerações gerais, nesse primeiro tema, nós podemos observar que essas práticas sustentáveis de manejo de pastagens contribuem muito com a produção de alimentos, produção sustentável de alimentos. Nós temos aí o desenvolvimento de sistemas de produção que são resilientes às mudanças climáticas, aos eventos extremos, e tudo isso assegura a conservação do capital natural, que é a base, né, da sustentabilidade, e contribui também para o atendimento de várias ODS, né, vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são compromissos feitos pelo Brasil, principalmente, né, as ODS 2, 13 e 15. Então, esse primeiro tema deu para vocês uma ideia geral sobre a ODS, a COP, tudo isso ligado com a Agenda 2030 e sua relação com a importância de desenvolvermos práticas sustentáveis de manejo de produção animal em pastagem. O próximo tema, nós vamos tratar um pouco sobre o ESG. O que seria o ESG na atividade pecuária? É um tema que também está sendo muito discutido atualmente, e nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre a função do ESG, como adotar ele na atividade da pecuária.